Olá a todos, meu nome é Josael. Junto dos acadêmicos Francisco Amorim e o Anderson Felipe, somos graduandos da Universidade Estadual do Maranhão, do curso de Letras, licenciatura em Português, Inglês e Literatura do programa Ensinar, Formação de Professores. Nessa videoaula, vamos estar aplicando o projeto didático sobre o gênero verbete, incentivo ao uso do dicionário de língua portuguesa, na sala de aula. Vamos iniciar a primeira aula de hoje falando sobre o verbete, o gênero verbete, especificamente o conceito e mais alguns detalhes, entre outros mais. Antes de tudo, vou falar um pouco sobre gênero textual. Sempre que eu me referir ao termo gênero textual, eu estou me referindo a formas de comunicação. Então vamos ver um pouco mais sobre isso. Quais são essas formas de comunicação? Bom, temos aqui como exemplo bilhete, carta, diário, notícia e resenha. Mas também tem outros exemplos como esse. Então, sempre que eu falar de gênero textual e o que significa, são as formas de comunicação que nós utilizamos no dia a dia para se comunicar e que usam textos, ou seja, são palavras com sentido. Então, nesses exemplos aqui que estamos vendo na tela, bilhete, carta, diário, notícia e resenha, em tudo isso há texto, há gênero textual, certo? E que são meios que podemos usar no dia a dia, certo? Que também tem palavras que fazem sentido. Então, toda vez que eu me referir ao gênero textual, significa que são formas de se comunicar. Quando você usa, por exemplo, uma conversa do WhatsApp com alguém, com um parente ou um amigo, por exemplo, isso é um gênero textual. Essa conversa do WhatsApp é um tipo de gênero textual. Também quando você manda um e-mail para um professor, isso é um gênero textual. E o e-mail é uma outra forma de comunicação. Todas as formas de se comunicar e de se estabelecer um processo comunicativo com um parente, ou um amigo, ou um professor, e que utilize textos, esses tipos textuais, nós temos aí um gênero, que são sempre gêneros textuais. Agora que todos já sabem bem o que é gênero textual, ou pelo menos um resumo básico disso, vou falar sobre o gênero verbete. Vamos tentar entender e realizar do que se trata esse gênero. O que é um verbete? Para que serve? Onde é que encontramos? Nessa videoaula, vocês irão entender todas essas características. Antes de mais nada, para o conceito, vamos entender o conceito disso. O gênero verbete é um gênero textual que apresenta o significado das palavras e que mostram exemplos de uso das palavras. Qual é o livro que nós vamos recorrer quando nós não soubermos o significado de uma palavra? Quando nós não temos o conhecimento do que aquela palavra representa para a gente? Certo, quando você não sabe de uma palavra, nós recorremos ao dicionário, ou às enciclopédias, ou glossários, tá? Esses dicionários e enciclopédias ou glossários, existem vários modelos, vários tipos. Existem vários tipos de dicionário, assim como também existem vários tipos e modelos de enciclopédias e de glossários, relacionado à matéria, entre outros mais. Então, verbetes são justamente cada uma daquelas palavras, certo? Quando nós não sabemos o significado de uma palavra, nós recorremos ao dicionário. Então, aqui o verbete é encontrado em dicionários, enciclopédias e glossários. Ele apresenta os significados das palavras e mostra o exemplo de uso dessas palavras, ou seja, verbete é um gênero textual que nos mostra, nos explica o significado das palavras, certo? Vamos supor, quando você for ler um texto ou uma atividade do professor de português e não sabe o que significa alguma palavra, você vai no dicionário, então ali quando temos uma palavrinha, vamos supor, a palavra pleonasmo. Você está lá com a atividade
e encontra essa palavra pleonasmo. Você não sabe o que significa, aí você vai lá no dicionário e lá no dicionário vai estar o resultado. Então, pleonasmo é uma redundância, a repetição de palavras apenas para reforçar a ideia expressa. Temos como exemplo descer para baixo, subir para cima, sair para fora. Então, quando pegamos o significado da palavra pleonasmo, temos ali o verbete, nos significados. Verbete é isso, é aquele gênero, aquela forma de se comunicar com a gente. Explica o significado das palavras que nos mostra como as palavras são usadas em vários contextos. Então você me pergunta, tá bom, professor. Então verbetes, aqueles significados que nós encontramos no dicionário, na enciclopédia ou no glossário, para que servem? Digamos que sai esse tipo de pergunta. Mais uma vez, a resposta é para tornar as pessoas que os procuram mais informadas, ou seja, para nos informar quando procurarmos, informar o professor, informar o aluno, outros sentidos para aquelas palavras, ou seja, o verbete tem um caráter informativo e descritivo. O verbete ele tem um intuito, o objetivo de informar as pessoas, de deixar as pessoas tomando conhecimento daquela palavra, do significado daquela palavra. Então, isso é o mais importante. Os verbetes têm um caráter informativo, de informar as pessoas e descrever as palavras e os seus significados para que as pessoas aprendam a utilizar essa palavra, ok? Toda vez que você lembrar de um dicionário, daquela palavrinha que tem um significado, ou seja, da explicação detalhada daquela palavra, nós estamos ali diante de um verbete. Seu objetivo é o de explicar um conceito de uma palavra. Em determinado momento, podemos encontrar uma palavra em uma atividade, mesmo em uma reportagem ou em uma revista, que nós desconhecemos. E para sabermos do significado, nós vamos recorrer aos verbetes que estão dentro dos dicionários, das enciclopédias ou dos glossários. Então, esses dicionários, enciclopédias, glossários, são escritos em uma linguagem formal ou culta. A linguagem formal, culta ou padrão é a linguagem adequada conforme os livros das gramáticas e a linguagem, né? A linguagem informal ou coloquial é a linguagem do dia a dia, a que nós usamos com os amigos e pessoas próximas. Bom, eu vou recapitular melhor isso. Recapitulando, a linguagem formal ou culta é conforme a gramática, ou seja, a linguagem adequada. Já a linguagem informal ou coloquial é essa linguagem usada no dia a dia. É a que apresenta os vícios de linguagem, gírias e por aí vai. Então, verbete dentro dos dicionários, das enciclopédias ou glossários, eles são escritos em uma linguagem formal ou culta. Tá ok? Então, lembrem-se disso. Outro exemplo, quando você vai ter aula de inglês e você não sabe o significado da palavra que o professor passou, aí nesse caso você recorre ao quê? Ao dicionário. Ao dicionário de inglês, português e português-inglês, ou seja, ali tem a tradução, o significado. Então os verbetes são essas definições, são essas explicações de cada palavra. É quando nós pegamos uma palavra desconhecida e recorremos a um dicionário, a enciclopédia ou glossário, para procurar a explicação daquela palavra que não conhecemos. Então isso é o verbete. Então, suponha que eu não sei o significado da palavra, vamos procurar aqui uma palavra em português, cybercrime. Então eu vou pesquisar e encontro no dicionário, logo abaixo a explicação, ou seja, essa explicação é o que é o verbete. Então vamos ver o significado de cybercrime. Cybercrime é crime que é cometido pela internet. Então, veja que eu encontrei a palavra cybercrime e eu não sabia do que se tratava, então eu corri ao dicionário e encontrei o verbete. Verbete é a palavrinha com a sua explicação. Na enciclopédia, através da internet, também é possível encontrar vários resultados. Vamos ver a definição de cybercrime em uma enciclopédia online. Cybercrime
do inglês cybercrime, crime digital, crime informático, crime cibernético, crime eletrônico. São termos aplicáveis a toda atividade criminosa em que se utiliza de um tipo de computador ou uma rede de computadores como instrumento ou base de ataque. Lendo um pouco mais, aqui fala o seguinte: esse crime pode ser cometido de diversas maneiras, tais como a disseminação de vírus que coletam e-mails para venda, distribuição de materiais ilícitos, fraudes, violação de propriedade intelectual e de direitos conexos ou mera invasão de sites para deixar mensagens difamatórias ou insultos dirigidos a instituições, empresas e até pessoas. Então, através da enciclopédia online, eu consegui encontrar a definição de cybercrime, tá? E esse também é o verbete. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E agora a aula vai ficar com... A continuação da aula vai ficar com o professor Anderson. Ele vai fazer mais algumas explicações com relação ao verbete. E logo mais a professora Fran também vai destacar mais algumas questões e passar uma atividade para vocês. Então é isso. Até a próxima. Boa tarde, alunos. Aqui é o professor Anderson Felipe. Eu faço parte desse grupo acadêmico de formação de professores do programa Ensinar da UEMA. Eu estarei aqui dando continuidade à apresentação do nosso projeto e eu estarei trabalhando com vocês a estrutura de um dicionário, tá bom? Então, conhecendo a estrutura do dicionário. O uso do dicionário é um importante hábito no momento da escrita. Por isso, precisamos utilizar corretamente, ok? Então, é isso que eu vou estar aqui passando para vocês, né? Conhecer a estrutura de um dicionário, principalmente aqueles que ainda não são familiarizados com esta ferramenta, né? Com esse tipo de, de ferramenta útil, né? Para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Então, agora nós vamos estar conhecendo toda a estrutura de um dicionário e como utilizá-lo, ok? Primeiramente, eu quero lembrar vocês que existem diferentes tipos de dicionário, né, de diferentes editoras. Eu estou aqui recapitulando o que o professor José também já passou, algumas informações a respeito disso, mas eu vou estar aprofundando um pouco mais, né, e vocês vão estar relembrando e vão aprender informações adicionais também agora. Então, existem diferentes tipos de dicionários, alguns com mais de 200 mil palavras, outros com 30 mil, alguns com mais informações, outros com menos informações. Então, vocês podem observar aí na imagem, né, que existe enciclopédias. O professor José já trabalhou um pouco com vocês sobre isto. Existem os dicionários de inglês. Acompanhe o laser que está aparecendo aí, ok, na imagem, aonde eu estou apontando. Existem dicionários específicos também, como aqui o dicionário jurídico, dicionário de conhecimentos históricos, dicionário infantil. Então, são diversos os tipos de dicionário. Vamos observar agora uma página de dicionário e de início nós percebemos a presença de duas palavras que se destacam aí na margem superior, nos dois cantos da página, né? Você pode observar aqui no canto a palavra facial e logo no outro canto aqui da página a palavra falhar. Essas palavras elas são chamadas de palavras-chave e elas servem para orientar a nossa consulta. Pois indicam a primeira e a última palavra de cada página. Então aqui é uma página, né, de dicionário e essas palavras-chave elas servem para nos mostrar com qual palavra inicia essa página e com qual palavra ela vai terminar aqui. Ó. Se você perceber logo aqui abaixo, temos a palavra falhar, que é exatamente a palavra que está nesse canto aqui. E aqui a primeira palavra que aparece com o seu respectivo significado é a palavra facial, que é exatamente a palavra que está logo aqui em cima, ok? Então, é para isso que servem essas palavras, né? Para dar essa primeira orientação, para que quando você estiver procurando
o significado de alguma palavra, então você já vai ter essa orientação aí sobre com que palavra inicia e com que palavra termina, ok? Então vamos aqui para outra informação importante. Em alguns verbetes você pode encontrar vários sinônimos para uma mesma palavra. Então nós podemos aprender como cada palavra é separada também silabicamente, né? Você pode perceber aí que além de você conseguir encontrar, né, aquela informação que você quer sobre aquela palavra que você desconhece o significado, você já vai também ao mesmo tempo aprender algumas informações adicionais, né, como se separar silabicamente, né, de forma correta aquela palavra. Se você perceber, nós temos aqui alguns pontinhos entre as sílabas. Então, esse aqui já serve para mostrar para você, se caso você esquecer qual é a forma correta de separar silabicamente determinada palavra, o dicionário ele pode te ajudar, né, a você saber como fazer a separação silábica de forma correta de determinada palavra, e também pode também trazer para você informações sobre sinônimos, né? Se aquela palavra, se existe uma palavra sinônima a ela, e sinônimos são, como tem aqui abaixo, são palavras que possuem significados idênticos ou muito próximos. A exemplo dessa palavra latejar, perceba que nós temos aqui destacado em amarelo a palavra palpitar, a palavra bater e a palavra pulsar, que são sinônimas da palavra latejar. Então veja que a utilidade do dicionário vai além de simplesmente você saber o significado da palavra, né? Mas você aprende muitas outras coisas adicionais que têm a ver com a gramática, ok? Então veja que a separação silábica está aí presente, você pode observar, e também a questão dos sinônimos. Então, as palavras que tiverem sinônimos, elas também no dicionário serão apresentadas para você no momento, ok? Outra informação aqui interessante que nós podemos ver, perceber através dessa palavra latino-americano, é que se você não souber se uma palavra composta ela ainda é escrita com o hífen ou sem o hífen, porque com o novo acordo ortográfico, algumas palavras elas perderam o hífen, né? Mas algumas outras elas permanecem com o hífen. Então, se caso você não se lembre, você está escrevendo um texto e você quer citar naquele texto uma palavra que é composta, como a exemplo da palavra latino-americana, essa palavra é composta pela palavra latino e pela palavra americano, né? Então, é uma palavra composta. Aí, se você quer saber se ela é escrita com o hífen ou sem o hífen, né? O hífen fica logo aqui, ó, no final da palavra latina e no início da palavra americana. Então, você pode recorrer a um dicionário e você vai perceber, né? O dicionário ele vai lhe mostrar se essa palavra ela é escrita com o hífen ou sem o hífen. Aí você pode ver ela aqui, ela aparece no final do verbete, e veja que ela vem acompanhada aqui do hífen, né? Ou seja, essa palavra latino-americano, ela é escrita, né? A forma correta dela ser grafada é com o hífen, ok? Outros detalhes interessantes também no dicionário é que o dicionário ele vem com algumas abreviações. Em cada verbete nós percebemos a presença de algumas letras que surgem assim abreviadas, e elas indicam a categoria gramatical daquela palavra. E você pode perceber que em destaque a abreviação ADJ, nós temos aqui SM e logo aqui abaixo SF. E cada uma dessas abreviaturas indicam uma característica gramatical da palavra que você está ali procurando o seu significado. Então, veja que a palavra largo, ela é um adjetivo. Nós temos aqui a abreviação ADJ e significa adjetivo. Temos aqui SM, que significa substantivo masculino, e temos aqui SF, que significa substantivo feminino. Então, perceba a riqueza, né, do dicionário, né, o tanto de informação que ele pode trazer para você na medida que você está
ali pesquisando, né, alguma palavra, você tem essas informações adicionais também, né? Não só o significado, mas essas outras informações adicionais você pode também obter através desta ferramenta, né, que é muito útil para o nosso aprendizado. Perceba também aqui o SING, né, significa singular. Então, quando você encontrar essa sigla SING, você vai já identificar que aquela palavra está escrita no singular. PL, que a palavra vai estar no plural. Né? A exemplo aqui, se eu voltar aqui um pouquinho para você, para o slide anterior, você vai perceber que é o PL. Então ele está indicando que a palavra aqui ela já está escrita no plural. Ó. Veja que ela está aqui com a terminação S, então PL é essa palavra latino-americanos. Ou então, se você quiser levar a palavra latino-americano, que aqui em cima ela está no singular. Se você não souber como levar para o plural, porque tem uma regra, então o dicionário ele pode também estar te passando essa informação, ok? Então vamos passar aqui mais um pouquinho. Com essa palavra laranjeira, uma informação que eu gostaria de passar para vocês é que cada palavra ela pode ter um ou mais significados. Né? A exemplo da palavra laranjeira, que ela só contém um significado. Entendeu? Então, é diferente de outras palavras. Já no caso da palavra largo, que nós estávamos observando no slide anterior, a palavra largo, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ela tem 12 significados, né? Se você perceber, tem o número 12 aqui. Essa é outra informação também importante, né? Eu não poderia deixar passar que esses números que estão aqui, eles estão indicando a quantidade de significados que existem para a palavra a qual você está procurando significado. Então, essa numeração que você vai encontrar, ela significa isso, ok? A quantidade de significado daquela determinada palavra. Então, cada palavra vai ter uma quantidade de diferente de significados, ok? Vamos passar aqui para outra. Aqui, no caso, esse slide ele já tá mostrando o que eu já antecipei aqui, na verdade, né? Então, a respeito dos significados. Então, eu vejo que a palavra largo ela tem 12 significados, ok? Vamos passar um pouco mais. Outra informação não menos importante é que as palavras estrangeiras incorporadas recentemente ao nosso idioma, elas aparecem em itálico no dicionário. Se você perceber aí, ó, essa palavra laptop ela está um pouquinho inclinada para o lado. Perceba aqui, ó, ela vem um pouquinho inclinada, né, para o lado direito. E também, se você perceber, a fonte dela é diferente das outras aqui, ó, das outras palavras. Então, isso toda palavra que ela é estrangeira, né, e ela foi incorporada recentemente ao nosso idioma, ela vai vir nesse formato. Logo em seguida, aqui entre parênteses, você percebe que tem a forma como ela é pronunciada, né, lá no país de onde ela é oriunda. Aqui em destaque em amarelo você tem a sigla INGL, que significa inglês, ou seja, essa palavra ela vem do inglês e ela foi incorporada aqui na nossa língua materna. Né? Nós usamos bastante esta palavra. Então, essa é também uma informação muito importante. Nós temos outra também aqui bastante importante quanto aos verbos. Quando os verbos você estiver procurando, né, o significado de algum verbo, eles irão aparecer no infinitivo. E infinitivo é quando o verbo ele termina com essas letras aí que estão no slide, né, essa terminação AR, ER e IR. Então, o verbo ele estará no infinitivo quando ele tiver essa terminação. Então, você nunca vai encontrar um verbo, você nunca vai procurar ele e assim, ele conjugado, né? Ele não vai estar conjugado lá no dicionário, ok? Você, tipo assim, se você quisesse saber o significado da palavra cantamos, né? Mas você não vai procurar lá cantamos, você vai procurar a palavra, o verbo no infinitivo, que no caso é cantar, entendeu? É um exemplo de um verbo terminado em AR, né? A palavra, o verbo cantar. Com a terminação ER, nós temos o verbo correr e assim sucessivamente.
ok? Então, essas são as terminações, os verbos estarão lá no dicionário com essa terminação. Outra informação importante é que quando você vai procurar uma palavra no dicionário, você precisa procurar de acordo com a ordem alfabética. Por exemplo, a palavra lastro. No primeiro momento você vai pesquisar pela letra L. Então você, né, vai abrir o dicionário e vai procurar a página onde se encontram as palavras que se iniciam com a letra L, e depois você vai ver qual é a segunda letra da palavra que você quer saber o significado, no caso aqui é a letra A, então já vai estar entre as primeiras palavras, né? Aí assim sucessivamente. Aí depois que você encontrou a página que se encontram palavras que se iniciam com L e com A, né, com essa sílaba, aí você vai procurar agora páginas onde se encontram palavras que, que se iniciam com LAS e depois LAST e assim sucessivamente até você chegar na palavra que você deseja saber o significado, ok? Então, vamos supor que nós estivéssemos procurando o significado da palavra lastro e nós seguimos essa regra, né? Porque essa é a maneira correta de você encontrar dentro de um dicionário físico. Então, nós chegamos aqui até a palavra lastro com os seus respectivos significados, né? Suas respectivas informações, né? Possui duas sílabas. A ISM, como já foi falado anteriormente, significa substantivo masculino e tem 3 significados. Então, eu quero agradecer agora a vocês. Essas são as informações que eu tinha para passar a vocês até aqui. Eu vou estar passando agora a palavra para a professora Francisca Amorim, que vai estar também enriquecendo mais essa aula, tá bom? Passando mais informações para vocês e também algumas atividades para que vocês possam colocar em prática o que vocês aprenderam até aqui sobre esse gênero. Então, muito obrigado e tenham uma boa aula aí com a professora Francisca Amorim. Olá, pessoal. Eu sou a acadêmica Francisca Amorim. Vamos dar continuidade ao nosso projeto didático que vem destacando o gênero textual verbete. Antes de iniciarmos a nossa aula, é importante que vocês saibam que esse gênero textual verbete traz diversas possibilidades de aprendizado. Dentre eles, adquirir ampliação do nosso vocabulário, estimular a escrita, bem como a leitura dos alunos. Pois bem, observem na telinha de vocês que diz aí, verbete, palavra listada alfabeticamente em um dicionário, enciclopédia ou glossário. Palavra, conjunto de significações dos sentidos e das explicações referentes a essas palavras. Pois bem, o verbete é uma palavra escrita em ordem alfabética, como está dizendo aí, vocês estão podendo observar. E também essas palavras, elas podem vir em dicionários digitais, que hoje em dia é mais comum a utilização, né, desses dicionários digitais. E o verbete são os significados, os sentidos que cada palavra traz. Vamos conhecer alguns tipos de verbetes. Os verbetes de curiosidades. Aí na tela de vocês tem uma curiosidade sobre a tartaruga marinha. Eu vou ler para vocês. Você sabia que a maior tartaruga marinha do mundo é a tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante, que ela pode pesar cerca de 700 quilos e o seu casco chega a ter até 2 metros de comprimento, que no Brasil é encontrada no Espírito Santo, que somente as fêmeas saem da água, elas voltam ao local onde nasceram, cavam um buraco e depositam seus ovos, que assim que os filhotes nascem, correm para o mar. Pois bem, os verbetes de curiosidades trazem informações sobre um determinado assunto. Nesse caso aí que vocês acabaram de ler juntamente comigo,
apresenta ao leitor curiosidades sobre a maior tartaruga do mundo. Quantos quilos a tartaruga pesa? Aí no próprio texto vocês conseguem encontrar a resposta aí, né? Que são 700 quilos. Quanto o casco dessa tartaruga mede? Pode medir até 2 metros de comprimento. Então, são curiosidades sobre determinados assuntos. Esse texto recebe o nome de verbete curiosidade, porque, como o próprio nome já diz, né, vocês puderam observar, serve para trazer curiosidades sobre algum assunto. As frases são iniciadas por "você sabia?" e são completadas com a curiosidade em forma de pergunta. Notem lá no texto que o textinho é cheio de interrogações, né? São perguntas. Então, são verbetes de curiosidades. E esses verbetes de curiosidades podem ser de vários temas, podem ser temas de animais, de personagens, de histórias e assim por diante. Pode ser também de lendas do nosso folclore brasileiro. Então fica a critério de vocês, de quais vocês gostam e querem saber mais. Vamos agora aos verbetes de enciclopédia. Os verbetes de enciclopédia é um gênero textual de natureza expositiva, encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. E vocês sabem o que é uma enciclopédia? Enciclopédias são coleções de livros que contêm fatos sobre vários assuntos. Elas são organizadas em verbetes, têm como objetivo apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem objetiva e impessoal, ou seja, uma linguagem informal. E também apresentam textos curtos. Podem conter gráficos, ilustrações e subdivisões para completar as informações. É importante destacar que atualmente há mais o uso das enciclopédias virtuais, que é o caso, vocês estão vendo aí a imagem da Wikipédia, que é a mais conhecida, é uma enciclopédia virtual. Ela é uma enciclopédia colaborativa, ou seja, todos podem editar e fornecer conteúdo. E é o caso que vocês devem ter bem atenção, porque ela não é totalmente segura, né? Já que qualquer pessoa pode editar, pode oferecer uma informação, e essas informações às vezes nem podem ser corretas, né? Então, vocês devem prestar bastante atenção quando forem fazer pesquisas no Wikipédia, viu? Vamos ver agora os verbetes ilustrados. Os verbetes ilustrados são aqueles que as imagens se somam à definição da palavra, para que o leitor possa compreender melhor o termo. Observem a imagem. Ela informa a classe gramatical da palavra. No caso aí, a classe gramatical da palavra caramujo é um substantivo. Em seguida, ela dá as significações. Qual é o significado da palavra caramujo? É um bichinho mole que vive na água, dentro de uma concha bem grossa e dura.
Então, esse é o sentido, é a significação da palavra caramujo. E logo abaixo temos aí a ilustração, a imagem, que faz com que o aluno ele possa compreender melhor o termo. Muito bem. Pessoal, antes de darmos continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso projeto, eu queria lembrar vocês que ao final da nossa aula, vocês irão apresentar um mural de verbete. Como assim, professora? Como é esse mural? Vocês irão usar o título que eu acabei de falar, mural de verbetes, e vocês poderão usar imagens dos tipos de verbetes que nós já falamos. Quais foram os verbetes que nós vimos agora aqui na nossa aula? Foram os verbetes de curiosidade, de enciclopédia e os verbetes ilustrados. Então, vocês vão fazer esse mural com essas imagens e vão apresentar aqui. Assim, nós vamos dividir a sala em grupos, só que apenas um grupo vai apresentar esse mural aqui na nossa sala. Esse mural, ele é autoexplicativo. Eu quero que vocês enviem aqui e eu mostro para a turma toda. E assim, os outros irão mandar a atividade, esse mural, no grupo de WhatsApp. Tá certo? Muito bem, pessoal. Chegou a hora de vocês mostrarem que aprenderam tudo o que foi dito aqui, do que foi falado, do que foi explicado. Vamos praticar? Eu tenho aqui uma atividade. Essa atividade são apenas 3 questões, de acordo com o que foi explicado aqui na nossa aula. A primeira questão é: o verbete é escrito baseado em A, conhecimento de palavra, opção B, na imaginação, ou opção C, no reconto. Quem aí sabe responder? Quem tiver a resposta correta pode falar. Josael, você quer falar a resposta correta? Você sabe? É a letra A? Isso, Josael, muito bem, você acertou. É a letra A, conhecimento de cada palavra, ou seja, o sentido, né, a significação. Então, o verbete escrito, ele é baseado em o conhecimento de cada palavra. Muito bem, Josael. Agora, responda com atenção. Os verbetes são textos, letra A, longos, B, curtos. Muito bem, os verbetes são textos curtos. Eles apresentam esses formatos de textos, textos curtos. Que tipo de linguagem é empregado em um verbete de enciclopédia? Eu tenho 2 opções. A, linguagem formal, e B, linguagem informal. Quem aí sabe me dizer que tipo de linguagem? Muito bem, é a linguagem informal, a linguagem pessoal. Muito bem, certo. Pessoal, o grupo do Ribamar fez o que eu pedi, né? Isso fez o mural de verbetes. Então, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar o mural que o grupo do Ribamar fez. Vamos lá? Olha, que lindo, tá uma maravilha, Ribamar. Tá aí o título que eu sugeri, que seria Mural de Verbetes. E o Ribamar fez um mural bastante colorido, bem organizado. Ele colocou aí o grupo do Ribamar, colocou o que eu pedi, os verbetes de curiosidades, de enciclopédia, o de dicionário, e colocou também o
verbete ilustrado. No verbete ilustrado, ele colocou aí o que eu pedi, a imagem, com imagem, o verbete curiosidade também, o dicionário tem aí até o verbete, uma palavra, né? Coragem e os verbetes. Muito bem, o verbete de enciclopédia, está aqui embaixo as enciclopédias, os livros. Muito bem, muito bem. O grupo do Ribamar está de parabéns. Então, pessoal, estamos finalizando o nosso projeto, a nossa aula. Então, eu só tenho a agradecer vocês, que vocês continuem assim, tendo bastante atenção nas aulas de vocês. Obrigada pela atenção de todos e tchau, tchau.